Ainda não. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 23 de novembro, estamos aqui para a apresentação dos estudos do acadêmico Augusto dos Santos Camacho, em qual ele apresentará com a banca do professor convidado Pedro Paulo Guimarães. Já agradeço a sua disponibilidade, professor, para fazer essa avaliação, assim como demais ouvintes que estão acompanhando a apresentação do acadêmico, certo? Então, Augusto, já bebeu a sua água, fica bem à vontade, pode, neste momento, a sua tela de apresentação, né, para todos, já abrir, para dar continuidade nos trabalhos. Então, assim que estiver preparado, a gente pode começar tranquilamente. Nunca apresentei tela, vai ser a minha primeira vez. Apresentar tela para todos. Acho que está aparecendo agora aí, né? Sim, está quase entrando. Está entrando aí. Sim, já tira a mensagem. Perfeito. Bota ocultar ali embaixo, Cama. Isso, e você apresentando para todos, perfeito. Tudo certo, professor? Tudo certo. Certinho a tela aí? Estamos. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia, professor Cássio, bom dia, professor Pedro Paulo. Estou presente aqui hoje, então, para apresentar e defender o meu projeto de trabalho de conclusão de curso, intitulado Fatores de Aderência e Manutenção na Prática de Escalada, orientado pelo professor Cássio Snitsky. Vamos lá. Bom, a gente sabe, então, que desde o início, de muito tempo na sociedade, o ser humano ele busca sempre ter uma ocupação laboral, ele busca sempre ter alguma ocupação, seja ela as escolas, faculdades, o trabalho, carreira, enfim. Por fim, terminando, então, essas ocupações dentro da aposentadoria. E entende-se também que, junto a essas ocupações laborais, é imprescindível que se tenha esse equilíbrio com períodos de ócio, com períodos de descanso, onde o indivíduo vai poder procurar, então, alguma ocupação sadia, ter atividades do seu lazer, praticar algum esporte, alguma atividade lúdica, como ir num teatro, assistir um filme no cinema, enfim. Então, a gente precisa sempre procurar esse equilíbrio entre ocupação laboral e períodos de ócio. Para isso, a gente tem notado uma grande mobilização de diversas entidades, tanto públicas quanto privadas, em fomentar o aumento na procura por atividades físicas, por atividades dentro da educação física, a fim de trazer para a sociedade um melhor condicionamento físico, prevenção e tratamento de doenças, principalmente doenças crônicas, e um aumento na qualidade de vida da população. E aí, dentro desse contexto, tem inúmeros porquês, uma gama muito grande do porquê se trazer a atividade física para a vida cotidiana da população. Com isso, tem-se notado, obviamente, um grande aumento na busca por atividade física, principalmente nesse momento da pandemia, e dentre outras tantas práticas, tem-se notado também o aumento na busca por atividades físicas de aventura na natureza, ou como a gente chama no projeto, AFAM. Certo? Desde sempre o homem tem procurado, o ser humano, essa busca por novos desafios e por enfrentar um desconhecido. Isso é uma constante na vida humana há muito tempo, bem como a relação entre homem e natureza. A gente vem da natureza, né? Dentro desse contexto, realizar uma atividade física de aventura na natureza é utilizar o ambiente natural, rios, mares, morros, montanhas, rocha, campo, árvore, como veículo para a prática dessa atividade física. Se no futebol a gente tem um campo de futebol medido, nas atividades físicas de aventura a gente tem todo o ambiente natural a nosso dispor. E a aventura no seu cerne tem esse significado de o que está por vir. Então, é basicamente essa busca
por um incerto, por algo que tu te põe à mercê do ambiente natural. Dentro dessas atividades de aventura na natureza, tem-se notado também um aumento na busca pelo esporte de escalada. A escalada, ela em si consiste na subida de paredes verticais com diversos graus de inclinação e dificuldade. Nessa modalidade, então, o escalador avança utilizando pés e mãos nos apoios naturais da rocha ou em agarras disponíveis predispostas em uma parede artificial nas modalidades indoor, tendo sempre corda e cadeirinha para amparar o escalador em caso de uma eventual queda. O objetivo principal, então, da escalada é sempre escalar um determinado trecho, sem recorrer aos apoios de segurança, tu conseguir superar esse desafio de chegar no topo de alguma via sem recorrer aos descansos. Então, dentro da escalada, nós temos dois grandes nichos, a escalada indoor ou em ginásio, e a escalada em ambientes naturais seria a escalada de rocha. E dentro desses nichos tem também outras tantas entre tantas outras variações dentro do esporte, tanto em ginásio quanto em rocha, como escalada esportiva, escalada de velocidade e enfim. Mas para o nosso estudo a gente vai se ater a esses dois grandes nichos, ambientes naturais e ambientes artificiais. Bom, tendo em vista todo esse contexto apresentado, o presente estudo então tem a finalidade de constatar os motivos de adesão e manutenção à prática de escalada por escaladores regulares moradores do município de Porto Alegre. Para isso, nós utilizamos então uma pesquisa descritiva por meio de uma entrevista quali-quantitativa semi-estruturada com praticantes regulares de escalada, homens e mulheres, de 16 a 80 anos via Google Forms, né, em função da pandemia. E o presente estudo, então, segue todas as exigências éticas conforme o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. No nosso estudo, nós tivemos a participação de 56 pessoas, sendo elas 39 homens e 17 mulheres, em média aí 70% homens e 30% mulheres, com idades entre 21 e 60 anos. Esses participantes então responderam a um questionário com inúmeras perguntas referentes aos fatores de aderência e aos fatores de manutenção em relação à prática de escalada, ou seja, em relação ao que levou eles a procurar a escalada e ao que leva eles a seguir no esporte e a continuar com a sua prática, né? A gente tem, então, o dado de que dessas pessoas, 65,5% são praticantes de ambas as modalidades, tanto em rocha quanto em ginásio, 30,9% praticam apenas em rocha e 3,6% são praticantes apenas do esporte de ginásio, do esporte indoor. Tendo em vista que 64,3% teve o seu primeiro contato em ambientes naturais e 35,7% teve seu primeiro contato em ginásios, o que já nos traz um dado de que a pessoa que inicia o seu esporte no ginásio, ela com certeza, em grande parte, vai conhecer o esporte também em rocha ou vai migrar para fazer a sua prática em ambientes naturais. Ainda em relação aos fatores que levam as pessoas a iniciar no esporte, quando foram perguntadas como elas se interessaram, como elas ingressaram no esporte, 64,3% acusou curiosidade pessoal e vontade própria, buscou o esporte porque quis, simplesmente, e 26,8% buscou o esporte em função porque foi recomendação de algum amigo. A gente tem muito essa logística dentro da escalada, até porque é um esporte que tu nunca pode praticar sozinho, sempre precisa de alguém, então geralmente tu chama alguém para praticar contigo, isso é bem comum. Quando questionados sobre os fatores de aderência em relação à saúde e em relação a lazer, em relação à saúde, 80,4% acusou buscar o esporte de escalada para melhorar o seu condicionamento físico e 12,5% relatou buscar o esporte de escalada
para tratamento psicológico. Por tratamento psicológico, entende-se tratamento de sintomas como sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Isso hoje em dia é algo muito presente na sociedade, então era uma resposta bem esperada. E no que diz respeito ao lazer, 51,8% buscou o esporte em função dos seus desafios e seus riscos, né, em função de vencer esses desafios e riscos, e 25% busca o esporte para ter um contato com a natureza. Então, vai de encontro até ao percentil de praticantes em rocha, né? E quando a gente entra na parte dos fatores de manutenção, que são aqueles que levam essas pessoas a se manterem na prática de escalada, 51,8% se mantém no esporte de escalada para a realização de desafio pessoal e melhora do desempenho na prática. Então, eles querem sempre buscar um degrau a mais nessa escalada, que é a escalada. 17,9% se mantém no esporte em busca de contato com a natureza. 16,1% se mantém no esporte em busca do entretenimento lúdico oriundo de convívio pessoal, com pessoas, com amigos, e 14,3% busca a manutenção da saúde mental, que são os sintomas que eu citei antes. Ainda sobre fatores de manutenção, os participantes da pesquisa foram questionados e orientados a elencar as três principais sensações e emoções que eles buscavam enquanto praticavam a escalada. Então, a gente tem o dado de que 71,4% indicou a superação dos desafios como principal sensação e emoção buscada enquanto pratica a escalada. 35,5% acusou enfrentamento do medo como a segunda sensação e emoção mais buscada, e 36,4% acusou como terceira sensação e emoção mais buscada na prática de escalada a felicidade e euforia oriunda dos relacionamentos e convívio social, oriunda daquela função toda de juntar os amigos para escalar. Contudo, então, a gente pôde concluir através dessa pesquisa que os praticantes de escalada partilham de uma gama de fatores de adesão e manutenção em relação à procura pelo esporte, enaltecendo, então, motivos tais como a manutenção da saúde mental e corporal, ainda que por vezes em caráter competitivo, destaca-se também a procura por lazer, qualidade de vida e busca por novos desafios em todos os praticantes, desculpa. É importante salientar ainda que a grande maioria de escaladores praticam ambas as modalidades, levando em conta que 64,3%, né, teve o seu primeiro contato com o ambiente natural. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação e encerro por aqui. Vou sair da apresentação de tela. Só um momento. Ok. Agradeço, então, ao acadêmico Augusto Camacho, pela sua apresentação, e passo a palavra agora para a banca avaliadora, professor Pedro Paulo Guimarães. Ok. Cássio, qual é o tempo aí que o Camacho usou? 12 minutos e meio. Beleza. Bem, Augusto, parabéns pelo trabalho. É algo que, quando a gente gosta de algo e consegue fazer um trabalho sobre ele, é sempre muito enriquecedor. É o caso do teu trabalho. Eu sei que tu foi conhecendo esse esporte aí e realmente foi buscar mais ainda conhecimentos e fazer o teu trabalho em cima disso aí. Parabéns, Cássio, pela organização, o trabalho bem organizado, né? Tá bem descrito, tudo conforme, boa apresentação também, Camacho. Os slides
bem visíveis e explicativos. Então, não temos muito o que questionar. A minha pergunta, tu pratica escalada? Sempre que possível, professor. É, Ultimamente não muito, mas sempre que tem um tempinho. legal. E tu fez essas perguntas provavelmente com os grupos de aí que tu já conhece ou tem contato, né? Sim. Eu disparei o link em grupos de WhatsApp, disparei o É. link diretamente também para o presidente da Associação Gaúcha de Montanhismo, que me ajudou a disseminar a pesquisa também. Legal, legal. Eu sei que esse teu trabalho já vem do TCC1, que eu acompanhei ele no TCC1. Bom, o que eu te pergunto é o seguinte, a respeito dos riscos, isso é uma preocupação, né, em termos de os materiais, como que são desenvolvidos nessa escalada, tem uma proteção maior, como funciona essa parte dos riscos que podem acontecer principalmente da natureza? Sim, vamos lá. A gente tem uma evolução muito interessante em relação a equipamentos. Eu lembro que numa palestra um cara falou que ele tinha 2.8, né, que é um dos aparelhos do aparato ali que se usa, só que um 8 era maior que o outro, um pouco maior. E alguém perguntou para ele por que esse 8 é maior que aquele. Aí ele falou assim, porque o pé de goiabeira cresceu. Antigamente, o que ele fazia? Ele pegava um ferro quente e entortava em volta do tronco do pé de goiabeira. E um freio 8 era um pouco mais novo que o outro, né? Então, teve essa diferença. Em relação ao equipamento, professor, hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito boa e tem no mercado diversos equipamentos muito bons, com segurança, com toda a certificação e a baixo custo. Então, isso também é algo que vem de encontro ao aumento da procura pela prática, né? O que não se tem muito é a procura por cursos que qualifiquem as pessoas a realmente terem uma prática com segurança. Esse é o grande problema. O pessoal aprende muitas vezes por YouTube, coisa e tal, e não se procura essa parte de segurança. Mas em relação à segurança, é um risco, mas é um risco extremamente controlado. Quando tu tem uma queda hoje em dia na escalada, essa queda ela vai ter no máximo o dobro do comprimento de corda que tem entre o escalador e o último ponto de segurança que ele se fixou. Então, é bem controlado esse risco. O que aumenta também, ajuda a aumentar a procura, porque as pessoas, a partir do momento que elas entendem essa segurança, elas se sentem mais motivadas a realmente buscar essa superação, porque é algo que elas não estão amparadas, vai ser no máximo um arranhão no braço. Tá. E Camacho, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta assim, como professor, tá? Futuro professor, como é que tu farias? Qual é o processo que tu acha que tu usarias para divulgar e buscar maior aderência às escaladas, né? Tipo, processo de iniciação. Como é que seria esse processo para a gente buscar mais pessoas a aderir a esse esporte? Tá. Bom, dentro do movimento escoteiro foi onde eu tive o início do contato com esportes com esporte vertical. Comecei no rapel, depois eu, por conta própria, evoluí para escalada. O que acontece, professor? Tem hoje vários projetos, até o professor Cássius acompanhou há alguns anos ali na faculdade, a gente teve um workshop ali com o professor Dimitri, né, o Dimitri Rua, e ele tinha esse projeto onde ele inseria escalada diretamente nas escolas. Por quê? Porque, claro, tu pode praticar escalada subindo paredes com esse risco controlado, mas tu também pode praticar escalada com um risco praticamente zero. O treinamento básico da escalada ele não se dá em altura, ele se dá em deslocamentos laterais. Então, esse professor Dimitri, e é uma ideia muito boa e barata, porque tudo que tu precisa é um muro, uns pedaços de madeira e uns parafusos. Então, tu pode se fazer um projeto para inserir a escalada dentro das escolas, tanto públicas quanto privadas. Tu só precisa de um muro, botar um monte de agarra e deixa livre. E aí tu não precisa nem de um acompanhamento. Tu pode, claro, dentro das aulas de educação física, aí, claro, mais para a parte do pessoal da licenciatura,
levar a tua turma e realmente aplicar alguma atividade ali. Mas a criança, por si só, ela já tem esse âmbito por descobrir as coisas, ela sozinha vai praticar escalada, e isso com certeza reflete no futuro, na criança quando adulta, ou quando adolescente, quando mais velha, buscar praticar o esporte. É uma das tantas formas que tem da gente conseguir inserir isso na iniciação para vir, né, para a vida adulta. E aí depois, claro, dá para se inserir e divulgar mais para a parte competitiva também. A gente tem no Rio Grande do Sul aí um atleta de 17 anos, cara, guri é muito bom. Então a gente precisa mais dessa motivação. O competitivo seria por escalar por tempo? Como é que funciona? Competitivo tem várias formas. Pode ser por tempo, que é a modalidade que está entrando nas Olimpíadas, né? Mas também pode ser em função do desafio, que daí seria a escalada esportiva, ou o boulder, que é a de ginásio, as competições de boulder. Tu vai lá, tem o tempo, claro que também é avaliado, mas é avaliado principalmente qual atleta consegue mandar a via é fazer toda a via até o fim, ou no menor tempo, ou na menor quantidade de tentativas, né? Se a pessoa tem... ele mandou de primeira, então tá, o outro mandou de segunda, ganhou quem mandou de primeira. E assim vai indo. E na rocha tem também as mesmas práticas, mas a parte competitiva fica mais para o ambiente não natural, para o ambiente indoor. Cássio, tu tá nervoso, mas é bom. Qual a dificuldade que tu teve, assim, de conseguir material, Camacho? Tem pouca coisa ainda? Como é que tá em relação a trabalhos em relação a esse material? Em relação à escalada, professor, é bem escasso a quantidade tanto de autores quanto de material publicado. A gente encontra bastante coisa, como o nosso projeto foi mais para o lado de fatores de aderência e manutenção, pôde-se encontrar muita coisa também na área de estudos do ser humano, do homem, da evolução, alguma coisa também em estudos sobre psicologia, mas em relação à escalada, ao esporte mesmo de escalada, é bem pouco material que tem. Bem pouco material e em grande parte, o professor Dimitri, que foi quem deu a palestra ali na faculdade, ele tem bastante material, mas tudo, nada muito técnico, tudo tratando bem de uma forma ampla, né? De uma forma do homem, a natureza e a escalada. Pela experiência dele, né? Exatamente. Muito obrigado, cara, parabéns. Foi muito bom, excelente trabalho. Cássio, parabéns aí pela orientação e que seja, né, bem-vindo ao nosso time, mas mais Muito obrigado. Eu acho que a minha câmera tá travada aí, né? Tá travada, mas não tem importância, cara. Eu não vou mexer pra não travar. A tua posição que ficou travada, depois tu vai ver, não compromete, não te preocupa. Não tem nada. Bom, primeiro eu quero agradecer então ao professor Pedro Paulo por participar dessa banca, de ler o seu trabalho desde o TCC1, né, acompanhar tudo isso, e já respondendo também, existe pouca bibliografia, aliás, nem pouca, muito pouca, né, bibliografia sobre isso. Por isso que esse trabalho se torna até relevante, porque se tu pegar Porto Alegre, e lá na introdução o Augusto falava sobre isso, em Porto Alegre não tem muitos lugares para fazer, só que tem aumentado a quantidade de escaladores. Né? Então, assim, como eles estão entrando nessa escalada, qual é o motivo de continuidade disso, que muitos dos quais têm que viajar para o interior, ou sempre desafio, porque até isso, outra coisa de repetir sempre o mesmo local, tu vai perdendo a aventura, que é o risco. Inesperado. É o inesperado, então tem lugares diferentes, vias diferentes, essas coisas todas, quais são os grandes fatores. Então, depois, até o próprio Augusto, em relação com a Associação Gaúcha de Montanhismo, vai divulgar essa pesquisa para começar mais novas em cima disso, né, mais detalhadas, que é uma coisa que o Augusto participa. Quando eu trouxe o Dimitri Vu, acho que é 2014, não me lembro, por aí, 2015, fantástico as experiências em escolas, né, como assim, existe alguns outros nichos, né, que tem que ser realmente divulgado, porque
vai trabalhar com diversas capacidades físicas e mentais nessas atividades na natureza. Então, dentro disso, também já agradecendo ao Augusto por essa parceria, né? E assim como o Pedro Paulo falou, nosso próximo colega, se tudo der certo, das outras disciplinas. Então, a esperança é a única que morre, né? É verdade. Então, agradecendo mais uma vez a banca, ao acadêmico e os ouvintes que se mantiveram ali tranquilos, inclusive até se alimentando na nossa frente, mas não tem problema nenhum. Vale, comendo-lhe um amendoim ali que não parava, mas tudo bem. Mas faz parte. Sacanagem, né? Brincadeira, cara. Sacanagem tua, a gente morrendo de fome e tu comendo aí. A gente está em banco aqui desde as 9 da manhã. Augusto, então, para encerrar, para terminar a gravação, tuas palavras finais em relação ao teu sentimento em relação ao teu próprio trabalho, em 2 minutos para encerrares isso. 2 minutos, professor. Cara, foi... Tu sabe, né, Cássio, o TCC1 foi bem conturbado, a gente começou em outro assunto, depois veio para esse assunto, bati nesse assunto aqui, é aqui que eu vou, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso, muito mais gostoso quando a gente se envolve com algo que a gente gosta, que nem o professor Pepe falou no início. Então, estou muito contente com o resultado do trabalho, eu acho que ficou a contento, ficou bom, dá para melhorar muito a escrita do trabalho, foi meio corrido a função, mas com certeza aí eu acho que para uma possível publicação a gente vai ajustar muita coisa. Em relação ao trabalho, eu acho que é isso. Em relação aos mestres aqui presentes, professores, foi uma honra imensa, muito obrigado. Professor Cássio, pela ajuda. Ainda bem que a câmera travou. Eu vi que tu te emocionou. Querido. Tranquilo. Foi um segundo semestre pesado, mas deu tudo certo. Valeu, Obrigado. querido. Então, eu vou encerrar a gravação e agradecer isso por diante. Então, encerrando a gravação. Opa, cancelar aqui.